O Brasil nas ruas, 20 anos depois dos caras pintadas, 30 após a campanha por eleições diretas, no ano em que a Constituição completa 25 anos. Os primeiros protestos brasileiros foram contra aumentos da tarifa do transporte público em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Manaus, no Amazonas, e em Goiânia, capital de Goiás. Mas a partir das manifestações em São Paulo, o movimento dominou o debate nacional. Abaixa a tarifa ou paramos o Brasil! Não é uma questão só de 20 centavos, nós estamos querendo uma mudança geral nesse país. Os brasileiros reprovaram gastos com estádios e obras para a Copa do Mundo e das confederações. Copa do Mundo, eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação. Vem aqui um órgão internacional, a FIFA, dizendo: você tem que construir aqui, para você sediar essa Copa do Mundo, um estádio de qualidade. Então o cidadão começa a refletir, por que houve tanto empenho e se fez isso, mas na área social o governo não consegue fazer? O caos urbano e a má qualidade dos serviços públicos mobilizaram multidões. Tem tanta coisa que, se eu for listar para você, eu vou te passar um caderno. A saúde precisa de socorro. 6 meses para iniciar uma quimioterapia hoje pelo SUS. E o brasileiro associou a deficiência dos serviços públicos à corrupção. Existe uma cultura de corrupção no Brasil que vem desde o Império, passou pela República e continua dominando o nosso país. Eu ainda acredito num país limpo, num país decente, num país ordeiro. Questionou os representantes eleitos e exigiu ter voz nas decisões. Um debate que se põe aí nessa questão é justamente se a democracia deve ser representativa ou direta. Você avançou economicamente, você avançou politicamente, você avançou em direitos, você avançou em democracia. Então eu quero mais. A população resolveu intervir em pautas específicas. Rejeitou as propostas de emenda à Constituição que tiravam poderes do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público. E elas foram arquivadas pela Câmara dos Deputados. O povo levantou as mais diversas bandeiras, locais e nacionais. Cada um trouxe o seu cartaz e quem não trouxe fez aqui mesmo. A indignação não excluiu o bom humor. Tem uma coisa lúdica, e é bom que tem. Não é irresponsável nem alienado saber que algumas pessoas foram para ver como é que é e para se divertir com a ideia de que, olha, estamos todos juntos. Você tenta se compor. E se você encontra pessoas que pensam como você, ou que pelo menos expressam alguma coisa parecida, você vai junto. Juntos, com ideias diferentes, mas com uma insatisfação comum. Falta muita coisa ainda. O Brasil tem muito que melhorar. Nós merecemos isso. A gente só quer educação, alimentação, transporte, é o básico. A gente não está querendo muito, a gente só quer o que está na Constituição, a gente só quer o que está na Constituição mesmo. Eles têm injúrias específicas, mas podem ser muitas injúrias diferentes, né? Frustrações com diferentes tipos de instituições públicas. Frustrações medidas pelos institutos de pesquisa. Em julho, o Data Senado coletou a opinião de 9.064 pessoas pela internet, das quais 39% participaram dos protestos. Os entrevistados consideraram a deficiência nos serviços de saúde e educação a principal causa das manifestações, seguida pelo combate à corrupção, excesso de impostos, gastos com a Copa do Mundo, criminalidade, tarifas elevadas de transporte público e o projeto da cura gay, que considera a homossexualidade uma doença. Em Brasília, os manifestantes chegaram à cúpula do Congresso Nacional. Brasília, ninguém se associa com o Congresso. O Congresso é visto como uma coisa externa, né? Como algo do mundo político. E foi interessante, eu achei para mim, pelo menos foi surpreendente, ouvir os manifestantes gritando: o Congresso é nosso. No auge dos protestos, em 20 de junho, 3 milhões de pessoas saíram às ruas. Em São Paulo, mais da metade eram jovens de até 25 anos, segundo o Datafolha.
Se você parar para pensar, né, que para ter participado das grandes mobilizações de massa que ocorreram no Brasil nos anos 80, a pessoa tem que ter pelo menos 40 anos, né, você vai ver que a maioria das pessoas que estão indo às ruas hoje jamais vivenciaram uma experiência como essa. Os protestos deixaram as autoridades sem saber com quem negociar. Nós somos homens e mulheres, é claro, experientes na militância social. Nós sabemos exatamente como funcionam as organizações tradicionais. Estas nós não sabemos ainda. O parlamento continua aberto ao povo e ter a humildade e a compreensão de que a política ela tem que se reinventar sempre. Manifestações que recusaram bandeiras partidárias. O pessoal diz, é de direita, é de esquerda. Não, nós somos horizontais. A brecha para isso acaba sendo uma coisa de um anarquismo um pouco ingênuo, de um anarquismo do tipo, já que vocês não fazem nada, a gente vai e faz. A pesquisa do Data Senado, feita em julho, mostrou que 93,4% dos entrevistados aprovam as manifestações. Estou muito feliz de estar vendo meus jovens na rua. Não só os jovens, como o povo em geral. Valeu!